E aí, como você falou, o menino de Cajamar, né, chegou ao São Paulo. E de São Paulo foi parar na Turquia, lá no Fenerbahçe, jogar só com o Alex e companhia ali, né? Fábio Luciano também. O Anel, que você jogou com o Anel também no Fenerbahçe e tudo mais. E queria que você falasse como foi essa experiência aí, que você jogou Champions League também. Pô, Champions League é os campeonatos que o jogador sonha em participar, né? Champions League e Copa, você jogou Champions. Como que foi? Inclusive, você visitou também o Manchester United, encontrou o Kleberson também numa partida lá. Você viu, como você mesmo falou, jogou com grandes nomes. Você enfrentou o Manchester United, só tinha Cristiano Ronaldo só, Giggs, Rooney, só esses caras aí. E como é que foi para você essa experiência, né? Campeão turco. E aí uma pergunta que eu acho que é até clichê de quem vai falar de Fenerbahçe, Turquia, é a atmosfera que é um clássico, né? Clássico contra Eu ia perguntar isso. o Galatasaray. Como é que é essa atmosfera aí de, pô, você jogou clássicos aqui no Brasil, mas pra gente a gente tá acostumado a ver aqui, né? Como que é lá na Turquia esse clássico gigante e jogar com o Alex, né? Que jogou um pouquinho. Mas depois de São Paulo, eu fui para o Perugia, passei 6 meses lá, adaptando na Europa. Foi uma passagem boa também pelo Perugia. E depois teve o convite do Fenerbahçe, e aí eu fui conhecer o projeto do Fenerbahçe, cara. E aí eu digo para você que eu falei, cara, eu vou fazer o que na Turquia, né, cara? Mas chegando lá, já tinha Fábio Luciano campeão turco, Marcos Aurélio campeão turco, tinha Márcio Nobre, o atacante brasileiro que era do Cruzeiro, também campeão, então a gente tirou base nisso. Cheguei lá, conheci o projeto e perguntei pro cara, eu queria, né, ver, a gente sabe, você com 23, 24 anos, você queria entender melhor. Cheguei lá e conheci a estrutura do Fenerbahçe, uma estrutura espetacular. E daí, cara, chegando lá, eu sentei, comecei a ver o projeto do Fenerbahçe. Tinha Champions League, tinha Campeonato Turco, aquela coisa toda. E aí o cara abriu para mim, ó, a gente está trazendo o Alex, né, cara? Eu falei que você está trazendo quem, cara? A gente está acabando de comprar, nós está acabando de comprar o Alex. Eu falei, puta merda, então é aqui que eu vou ficar, né, velho? Vou para onde? Vou correr na subida? Eu falei, onde eu assino aqui, né? Aí ele falou, não, vamos trocar. Aí começamos a conversar, tá, 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 tá. Aí eles, na verdade, finalizaram a compra do Alex junto ao Cruzeiro. O Alex foi campeão aí da Copa das Federações, né, pelo Brasil. E daí, cara, eu voltei para Cajamar, pensei assim, cara, vou jogar Champions League e vou jogar do lado do Alex, né, cara? Aqui a gente já sabia da história do Alex, da qualidade que o Alex tinha. Só que o Alex não, a gente não sabia como que ele ia se tornar lá dentro do futebol turco, né? Então aí, chegando lá, eu cheguei primeiro, a gente chegou primeiro, né? Cheguei primeiro, depois o Alex foi, depois de campeão. E daí, cara, conhecer o Alex aqui, conhecer o Alex assim, foi maravilhoso. Um cara do bem, um cara que me ajudou muito lá dentro do clube. O cara foi ganhando uma experiência, uma bagagem muito grande. O cara fora de série, espetacular, jogador espetacular, fenômeno. E daí depois, irmão, o resto é história que a gente vê aí, que, que ajudou muito o futebol turco a evoluir e os brasileiros também lá a evoluir. E aí no ano, a gente caiu nesse grupo da Champions aí que tinha Lyon e United, né? Na verdade, a gente correu na subida, né? E, pegar o United lá com o Giggs, Rooney, o Mr. Roy, Aham. tinha o Cristiano Ronaldo, Kleberson, Ferdinand, Van der Sar, olha o time dos caras. Então, Fraquinho. Carrick, Scholes. então, aí a gente, gols. E aí, cara, é aquilo que a gente vê, a tacada que nós tomou de 5, vai fazer o quê? O menino de Cajamar sair para ver esses caras e jogar do lado, contra, é uma vitória. Infelizmente, a gente tira para o lado positivo, para o lado negativo,
pro lado de futebolística foi uma bosta, porque nós perdeu. Mas para mim foi uma Tá no Old Trafford, né? Jogar no estádio daquele, eu conto para minhas filhas e para meus netos mais para frente, né? Você trocou a camisa com quem naquele dia? Hã? Trocou camisa com quem naquele dia? Eu troquei acho que foi com o Paul Scholes. Paul Nossa. Scholes, o volante. Ruim, né? Ele, pô. Tá guardado aí até hoje? Cara. E o Cleberson também me deu uma. Troquei duas, uma com ele e uma com o Cleberson. Uma em cada tempo. Você ainda tem aí guardada a camisa deles? Tem, mas tá lá no meu pai, a do Cleberson, do Scholes também. Eu deixei lá no lugarzinho com meu pai lá. Que o meu pai, cara, se ele não cuidar dessas coisas, ele fica doido, cara. Então, isso aqui eu montei aqui em casa para me fazer essas coisas. Foi uma briga, cara, para tirar de lá, porque eu acho que foi o xodó dele, né? Porque é um cara que me ajudou muito também na minha trajetória lá de baixo, mais que justo. E falar um pouquinho também do fanatismo do torcedor turco, né? Que é uma cultura quase igual à nossa, similar à do brasileiro, né? Então, assim, apaixonado pelo futebol. Jogar Fenerbahçe e Galatasaray, cara, foi um sonho também, eu realizei, consegui jogar contra. A atmosfera é uma atmosfera louca, cara. Você passar no meio da torcida do Galatasaray, ver o ônibus, né, balançar, ver aquela paixão que tem o torcedor turco pelo futebol brasileiro, pelos brasileiros, né? E quando eu vou lá, todo ano eu vou lá, né, visitar o Fenerbahçe. Tem o Marco Aurélio agora que está trabalhando no Fenerbahçe de novo. Então, assim, até um pouquinho mais para frente eu devo estar indo para lá. Quando a gente chega lá, pela história que o brasileiro deixou, lógico, pela história com o Alex, que é o cara, né, que tem uma visibilidade maior, tem até uma estátua dele lá. O brasileiro, assim, em si, é bem querido, então a ligação entre o brasileiro e a Turquia é muito importante e muito intensa. Tem uma história legal que o Fred do Desimpedidos, ele fala que quando ele foi pra Turquia, ele falava Alex no táxi, ele nem pagava táxi, que realmente lá o Alex é um deus. É um deus. Que você pode estar falando nada com nada, mas você fala Alex, o cara já se identifica com você. Mas é verdade isso, porque todos os brasileiros que vão lá e falam, brasileiro, 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 brasileiro. Alex, a primeira coisa que o taxista fala é o Alex, cara, que é a referência, né, nossa lá, né? Não só lá, mas em outros países também. E ele falou, é a verdade, eu confirmo isso. Eu joguei, aí tem um pouquinho de adoração, mas o Alex, cara, falou lá, qualquer lugar que você for tomar um café, fala que você é amigo do Alex, você não precisa pagar. E aí suave o você, brasileiro viver na Um Turquia. pouquinho da imagem do Alex lá, né, cara? aí você lá na Turquia também, você falou Alex, Alex, aí tipo, você dava uma quebrada no turco, como que era a linguagem lá que você adotou? Nada, não falava nada. Depois que eu aprendi um pouquinho também, já esqueci, porque a gente tinha um tradutor lá também que nos ajudava, mas assim, eu também vou dizer para você que foi relaxo meu, porque eu fiquei quase 6 anos na Itália, falo italiano fluente, poderia ter estudado turco, é complicado, mas no dia a dia você fala. Foi um pouquinho meio que, é, como que eu vou dizer, desinteressado por isso, mas Você se acomodou, né? hoje eu vejo que isso faz falta, por isso que eu falo, esses jogadores de hoje, que estão em todos os países divergentes aí, fora do país nosso, Cazaquistão, tal, aquela coisa toda, aproveita a falar a língua, porque hoje o futebol é uma ferramenta que abre portas, cara. Hoje um cara do Cazaquistão vem aqui, você fala Cazaquistão, você pode vender jogador, cara. Entendeu? Então, assim, isso é importante também, mas
não aprendi good night e essas coisas só, mas fraco, hein? Fraco. Sou fraco no tudo. E o clássico de lá é o maior que você já jogou? Cara, eu vou dizer para você de atmosfera. Eu joguei São Paulo e River, São Paulo e Palmeiras, Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Corinthians, Atlético Paranaense e Curitiba, mas a atmosfera de Galatasaray e Fenerbahçe é diferente. Um clima, cara, que eu vou dizer para você, a semana, aqui os clássicos também a semana inteira o bicho pega, mas lá é muito, como que eu vou dizer para você, é muito contagiante e é muito intenso, cara, é muito intenso. A gente vai continuar falando da sua passagem na Europa, mas e aqui no Brasil? Qual é o clássico mais intenso aí que você O jogou? clássico assim que eu peguei foi um Palmeiras e Corinthians também, um clássico intenso, mas pela importância do campeonato e do dia e do momento, foi São São Paulo e Paulo e Corinthians. Corinthians. São Paulo e Corinthians. Beleza. E aí falando sobre o Palmeiras, você ficou ali alguns meses, né, depois que você retornou ao Brasil. Queria que você falasse por que assim não deu certo, por que não foi duradoura a sua passagem aqui no Palmeiras, qual que foi a situação? Boa pergunta também, irmão. No Palmeiras eu tive meus altos e baixos, tive problema familiar, mas não vem ao caso. Também tive alguns problemas dentro com o treinador. Tive alguns jogos bons, mas não estava totalmente como que eu falo? Focado? Focado, não estava totalmente na minha forma física, não estava muito bem fisicamente, mas foi uma passagem importante, tirei muito aproveito para o lado de profissional, fiz amigos também, joguei com jogadores importantes, como eu vou dizer, joguei com jogadores como o Juninho, joguei como jogador como o Marcão, goleiro, Gamarra, Juninho, o Juninho Paulista eu já falei. Quem mais? O Baiano lateral direito, e aí vai. Eu acho que foi também interessante. Até no final, o Palmeiras queria ter uma pequena renovação comigo, mas eu achei melhor voltar para a Europa. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Voltei para o Arezzo da Itália, e aí fui transferido para o Genoa. O Genoa me comprou do Atlético. Então, fiquei 3 anos no Genoa, onde eu tive minha melhor performance no futebol europeu. Eu acho que foi uma escolha importante, então eu acho que cada passagem é importante no clube que eu fui. Perfeito. E aí então, já aproveitando o italiano, foi um tempinho aí que você também pegou pouco jogador aí fraco, né? Você pegou auge de Adriano, Ó, Maldini, enfim. Você venceu Del a Roma. Piero. Essa rapaziada toda aí. E aí, não sei se você sabe, mas aqui trago uma informação. O jogador que você mais enfrentou na Europa foi só o Gianluigi Buffon, né? Você enfrentou aqui, ó, 5 jogos e 355 minutos. Foi o jogador que você mais enfrentou na Europa. E como que foi essa experiência para você? Que nem você falou, 6 anos, fluente em italiano e tudo mais. Como que foi a sua... Você mesmo, era até uma pergunta que eu ia fazer, onde foi a sua melhor trajetória, assim, você já antecipou que foi no italiano e tudo mais, mas conta aí como é que foi essa passagem no Genoa e o quão acrescentou na sua carreira, né? eu, assim, depois eu tive uma passagem no Arezzo, né? Eu já tinha passado no Perugia, mas depois que eu transferi para o Genoa foi uma passagem de 3 anos, assim, intensa, cara. Eu cheguei no Genoa naquele ano que a Juventus e o Napoli foi rebaixada. O Gasperini hoje, que é do Atalanta durante 2 anos, né? Hoje você vê o Atalanta quase tirando o escudeto da Juventus, né? E também para mim é um orgulho de ser treinado por um treinador
que se tornou hoje o Gasperini. E naquela época, eu lembro que eu estava em casa, eu recebi a proposta do Genoa e fui buscar na internet como que estava a situação do Genoa. O Genoa também, ele subiu para a Série A e foi rebaixado. E aí eu vi que tinha rebaixado a Juventus e o Napoli. E naquele ano, a Itália foi campeã mundial. E aí, o que eu pensei? Falei, cara, puta, disputar a Série B italiana de... Falei, sabe de uma coisa? Deixa eu ver na internet o negócio. Aí, do mundo, tal, Itália campeã. E aí vi uma notícia depois que a Juventus não ia desfazer de nenhum jogador, porque a Juventus tinha dinheiro, né, cara? Falei, puta, eu imaginei, cara, jogar... Eu imaginei um jogo só. Joguei 2 jogos contra a Juventus. Pelo menos vou vender meu futebol lá, né? Todo mundo já conhece, mas vai ver que eu tô bem, né? Desses altos e baixos que eu tive depois do Palmeiras. E fui, cara. Aí fui feliz demais. Peguei um treinador que entendia muito futebol. Nós jogamos no 3-4-3. Você pode olhar a Atalanta aí, como joga o Atalanta. Uma volúpia de jogo muito grande, jogadores muito agressivos. O Genoa, naquela época, em 2006 para 2007, era assim. Conseguimos jogar contra a Juventus Papal, que tinha Buffon, Del Piero, Zebinar, Trezeguet, quem mais? Trezeguet, Chiellini. Chiellini, Camoranesi. E aí, rapaz, aí você disputar contra Buffon também. Foi o jogador que mais atuou contra a Juventus. Depois atuei contra a Juventus na Série A. Então foi bacana, marcante para mim, porque depois nós foi para a Série A, nós conseguimos classificar com o Juventus, Napoli e Genoa naquele ano. Fiz um ano espetacular, né? Depois você pega aí o Kaká, melhor do mundo, aí vem a Juventus, vem a Inter de Milão, vem o Milan com o Serginho, aquele time todo. Então, aproveitei muito minha estadia na Itália. Depois que eu parei de jogar, voltei para trabalhar no Arezzo. Fiquei mais 2 anos. E aí minha vida foi isso. E eu, até hoje eu sou lembrado lá na Itália por ter sido um jogador que se destacou e com a qualidade que eu tinha e consegui colocar o Genoa num patamar, junto com meus companheiros, num patamar elevado e ter revelado um dos melhores treinadores hoje da Europa, no nível de Itália, o Gasperini. E aí depois você acabou indo para a Espanha, né, para o Celta de Vigo. E você acha que naquele momento, em 2008, quando você saiu do Genoa, né, você acha que teria espaço aqui no futebol brasileiro? Você ficou chateado por não ter voltado naquele momento ou foi uma decisão sua? Quando eu estava bem no Genoa, eu tive uma proposta do Fluminense e tive uma sondagem do Flamengo, porque estava o Kleberson e o Fábio Luciano na época, que a gente até trocou ideia e tal, mas não foi para frente. Eu falei até com e o Vasco da Gama também, e tive uma sondagem do Vasco, uma sondagem, e conversei com um diretor do Flamengo, mas eu não tive, foi uma decisão minha de ficar na Europa, eu queria aproveitar mais e acabei ficando, e não tive assim nenhum. Eu já estava decidido que eu não queria voltar por enquanto, queria voltar um pouquinho mais para frente. Aí sim que eu tive, eu acho que um pouquinho fiquei um pouco sentido por conta, né, porque eu já tinha 32 anos, então eu acho que acharam que eu era um pouco velho e tal, aquela coisa toda, mas disso tudo que passou, não tenho rancor não, mas no momento eu fiquei muito chateado, tive alguns convites de médio,
E aí eu achei melhor na época, depois que eu saí do Vigo, eu voltei para a Itália, fiquei no Vicenza, tive um problema, com a minha esposa teve um problema de saúde, e aí eu poderia ter aguentado mais, mas eu falei que foi uma decisão minha de ter retornado ao futebol. Aí tive uma proposta do Guarani, e porque eu estava perto de casa, Cajamar, Jundiaí. Cajamar, Jundiaí é próximo de Campinas, então eu quis ficar nessa região perto da minha família. E depois acabou com o Guarani, eu tive proposta da Europa e não quis voltar, e fui para o Criciúma. Tive proposta de novo lá do futebol turco e tal, e eu achei que não devia ir. E aí foi decisão minha e ponto. Você falou mesmo que foi pro Celta de Vigo, né, pro Vicenza. Você acabou não fazendo tantos jogos assim, né, nessas suas últimas 2 temporadas na Europa. Você totalizou 25 jogos em 2 anos, né? Mas aí foi por mais uma decadência técnica sua ou porque você teve problemas de adaptação na Espanha? Algum técnico não te colocou? Pai, na Espanha eu fui até bem em alguns jogos, mas puta, é difícil você colocar a culpa em alguém, mas a gente também, olhar para dentro da gente, a gente também tem um pouco de culpa. O treinador que tinha lá, ele, eu não sei se ele não gostava muito de mim, ou não gostava de brasileiro, eu não sei que rolo que aquele cara tinha na cabeça, cara. Tem Não uns gostava caras aí que não gostam de de brasileiro, brasileiro, né? porque o Celta de Vigo ele tinha um histórico que de brasileiros, né, como Silvinho, aí Wagner, é, Fernando Baiano, Nené. Então, assim, tem um histórico importante com os brasileiros. Eu acho que ele sentou lá, chegou lá e falou: não, eu vou mudar isso. O nome dele era Pepe Murcia, o treinador. Lembro até hoje. E aí ele começou a colocar a gente no banco, os brasileiros, tinha 5 brasileiros. 5 brasileiros, podia jogar os 5, que os 5 tinha 3 com passaporte italiano e 2 que podia jogar. Então a gente treinava bem, o que dava nesse cara? Não colocava. Aí teve um jogo eu lembro até hoje, Copa do Rei. Nós e Raio Valecano, eu acho, dentro do Balaídos, de Vigo. Nós ganhamos de 2-0, 2 passes meu. Ele meteu 5 brasileiros para jogar, os 5. Aí o Dinei, o atacante, depois veio para o Atlético Paranaense e Vitória da Bahia, o Dinei. Ele fez os 2 gols, 2 passes meu. Aí eu falei, agora nós vai ter uma sequência, né, Vai cara? deslanchar, né? Pois bem, no outro jogo do Espanhol, ele tirou, deixou só o Dinei mais um. O brasileiro tirou 3. Aí eu falei, pô, aí a imprensa começou a cair de pau, aí eu comecei a chocar com ele, perdi o meu foco um pouco, machuquei, e daí aí ele saiu, veio o Eusébio. Trabalhava com o Luiz Henrique no Barcelona, foi jogador do Eusébio. Depois ele trabalhou com o Zé Henrique, veio para o Celta e começou a me jogar. E eu tive uma sequência importante. Aí o Mazinho, pai do Thiago, menino que joga, do Rafinha, Thiago, Thiago. isso. O Mazinho estava em Vigo, que ele mora lá, que ele jogou pelo Celta. Foi treinador de um time turco não, grego. Aí, num jogo, eu arrebentei com o jogo, ele desceu lá, falou comigo que ia me levar para o futebol grego. Aí já estava em fim de temporada, aí eu falei, então eu vou voltar de empréstimo para o Genoa, e com intenção já de deixar o Genoa e ir para o futebol grego. Aí não acabou acontecendo e tal, aí ele acabou saindo e tal, também não teve culpa de nada, foi coisa que aconteceu no futebol. Mas eu acho que desses 2 anos aí foi um pouco minha também, foi um pouco de os caras não gostar do meu futebol, por tudo que eu passei, eu acho que foi isso. Não foi culpa de um nem outro. Eu acho que eu poderia ter forçado mais, batido o pé para ficar em Vigo ou ficado no Vicenza. É coisa que não aconteceu, que eu deixei levar também, que eu já estava com intenção de voltar. E poderia ter forçado mais, mas eu acho que está de bom tamanho.
Aí você, igual você já falou, voltou pro Guarani, né? Jogou aqui. Um time experiente do Guarani, né? Com Fabão, tinha o Renan, né? Volante, se não me engano. E um dos destaques, inclusive, eu bati um papo esses dias com o Mazola, que foi o Mas esse destaque. é uma resenha, hein, cara? Ele é resenha, Mazola é resenha. E aí ele foi um dos destaques do Guarani no campeonato. Só que o time acabou sendo rebaixado, né, cara? Infelizmente caiu no Brasileiro. Pegou uma última rodada com o Fluminense brigando para ser campeão. E aí não teve muito o que fazer, né? Mas é verdade, minha volta para cá também não foi muito boa. Eu vou dizer para você que foi boa, pelo lado familiar, pelo lado profissional um pouco menos, mas também assim, sou muito claro nas minhas coisas. Eu acho que cada passagem que você tem na sua vida é importante, você aprende alguma coisa. E a gente tinha um time muito forte, cara. E eu vou dizer, sabe aonde foi que nós começamos a perder um pouco de qualidade? Foi a saída do Roger atacante, cara. É O verdade. Roger fez. Ali, eu vou dizer para você, nós estava redondinho, cara. Mancini treinador, o time redondinho, experiente. Nós, sinceramente, se não sai o Roger, nós não ia cair. Só que assim, aí depois começou, saiu o Roger, eu machuquei, fiquei 2 meses fora com a lesão complicada que eu tive na coxa, depois voltei bem. A gente teve alguns momentos importantes no Brasileiro, ganhamos do Vasco, tivemos momentos contra time grandes, e aí a gente teve que decidir com o Fluminense na última do campeonato, foi uma antes, não sei, complicado, e aí a gente acabou caindo, mas foi um time bom, um time que tinha qualidade, nós sabíamos das nossas forças, e infelizmente o time acabou caindo, coisa também que eu sinto um pouquinho de tristeza, porque pela qualidade que o time tinha, a gente poderia ter dado muito mais pela cidade de Campinas e pelo torcedor do Bugre. Isso aconteceu, o Roger saiu, aí o Mazola cresceu, aí com o Mazola eu lembro que teve um monte de time atrás do Mazola, China, Japão, então aí mexeu um pouquinho com a cabeça dele, que é normal, né, cara? Então, ele fez um baita de um campeonato, nos ajudou muito, só que no final a gente teve um declínio muito significativo e acabou nessa queda do Guarani. Mas, assim, depois o Mancini também fez carreira, todo mundo fez carreira. Eu tive proposta para sair também, não quis ficar no Brasil. Fui para o Criciúma, depois eu tive proposta e acabei ficando aqui e parei. E aí Terminou em Recife, né, no Pernambuco lá. eu fui para o Central de Caruaru, joguei 6 meses lá, o Pernambucano, classificamos para a série D. Aí no final eu comecei a ter lesão. Tive uma proposta do Chipre. Cheguei em casa depois lá, tive uma proposta, aí eu falei, cara, não dá mais, quero ficar um pouco, uns 6 meses sem fazer nada, só curtindo uma família. Acabou acontecendo isso e depois fui me especializar em gestão, essas coisas todas, e acabei trabalhando no futebol de novo depois de 2 anos. Você foi pro Criciúma, né? Não jogou muito lá, né? Fez poucos jogos, né? Fez 8 jogos, se não me engano. E Isso. aí você ficou parado 2 anos, né? Você encerrou a carreira em 2013, né? Como já disse, no Central, né? Que jogou Pernambucano. Então, Fabiana, para a gente descontrair já, retomando a entrevista para concluir, queria saber de você, assim, você mesmo disse, né, olhando para trás, você lembra de várias coisas e tudo mais, e eu queria saber de você, tipo, você imaginando hoje, iniciando ali, seja lá em qual contexto que fosse, você acha que você seria um, um jogador melhor, você teria uma carreira melhor? Como que você vê a situação se fosse hoje, começasse hoje? Eu acho
não vou falar nem de contexto que eu passei, do que eu sofri, aquela coisa toda. Falando de qualidade, eu acho que hoje eu teria um destaque maior, porque na época tinha Roberto Carlos, Serginho, Júnior, Kleber, ó o que eu disputava e fui um dos melhores laterais esquerdos do Brasil. Imagina, você põe no contexto de hoje, como é valorizado o futebol brasileiro e os laterais que estão hoje na ativa. Eu acho que eu me incluo dentro desses laterais. Eu acho que também, se eu tivesse hoje na ativa, começasse hoje, e toda aquela qualidade que eu tinha, aquela performance que eu tinha, eu acho que, e todos os cuidados que tem hoje, psicológico, físico, tático, cara, com certeza eu ia chegar na seleção brasileira, sem dúvida nenhuma. Isso eu falo com propriedade, porque eu sei da qualidade que eu tenho, e eu acho que eu ia ter uma carreira, eu acho que maior aí, bem mais destacada. Agradeço a Deus a carreira que eu tenho, isso que eu tenho que falar para vocês, porque eu saí do nada, cara. E o que você fez ninguém apaga também, né? Oi? O que você fez ninguém apaga. Campeão brasileiro, campeão turco. Isso. É um histórico que eu tenho, é história minha, mas assim, eu acho que uma seleção brasileira aí eu ia chegar pelo menos nos amistosos aí, ou uma Copa das Confederações aí, com certeza. Perfeito. E a gente vê também, hoje os jovens promissores, né, que se destacam cedo, eles ganham uma valorização muito grande, né? Por exemplo, o próprio Renan Lodge, que saiu do Atlético também, hoje está no Atlético de Madrid. Quem sabe o Fabiano hoje se destacando, não estaria aí num time, né? Tipo assim, nível 2 como é o Atlético de Madrid na Europa e tal. Cara, Seria você. maior do que foi. Que pergunta legal, irmão. De tudo que eu joguei no Atlético Paranaense em 2001 e 2002, você citou o Renan Lodge. Ele jogou muito, é cria da base igual eu no Atlético, ganhou 2, 3 títulos importantes. Imagine eu no contexto do Renan Lodge hoje. Exatamente. E eu ganhei um campeonato brasileiro. Hoje ganhar um campeonato brasileiro é difícil, cara. É muito complicado. Você vê a potência que tem hoje, Flamengo, Corinthians, São Paulo, entendeu? Você vê Cruzeiro, um exemplo que estava no ano passado, você vê esses times, a potência. Ganhar um campeonato brasileiro hoje é complicadíssimo, cara. Então, assim, você levar no contexto de hoje, eu acho que, cara, com certeza. Na época, eu lembro que até o Barcelona estava interessado em mim em 2003 no São Paulo, cara. Eu falei até com o Gilmar Rinaldi, eu lembro. Então, imagine hoje, eu não sei se eu ia chegar no Barça, mas a um Atlético de Madrid, sei lá, um Chelsea. Chelsea, sei lá, um Tottenham e tal. Isso com certeza eu ia chegar. A visibilidade hoje é maior, né? Também mudou muito, questão de gestão de carreiras, empresários, em clubes, estão mais profissionais. A mídia ajuda muito, então, assim, a visibilidade hoje é maior do que 10 anos atrás e com certeza vai, vai melhorar cada dia mais, porque hoje o cara com o celular consegue gravar e mandar para o mundo inteiro. Então, assim, a Taça São Paulo também hoje, se olhando nos bastidores, é um Uma material, vitrine, né? é uma vitrine, um campeonato que o mundo inteiro vem ver. Você pode ver, o mundo inteiro vem ver a São Paulo. Então, assim, mudou muito o futebol e hoje a mídia tá bem ativa dentro não só do futebol, mas em outras áreas aí também. O alcance não tem nem comparação, né, com o que era há 19 anos atrás, 20 anos atrás. E aí, te colocando numa fria, então, novamente, fazer uma comparaçãozinha aí. Não, não comparação, o que você prefere de quem foi mais importante na sua carreira e tal. O Geninho, como você falou, que foi um paizão para você no Atlético e tudo mais. Não só para você, né, pro grupo inteiro.
ou o próprio Gasperini, que é o que é hoje, que está fazendo com o Atalanta e com quem você escolheria ali? O que foi mais importante para você, obviamente. Ah, o Geninho, cara. Por conta do título, por conta do que ele passou pra gente, conta que ele passou para mim. E levo o Geninho até hoje como um exemplo, como o caráter dele, um cara espetacular, cara. E até esses dias ele deu uma entrevista, citou o meu nome, citou o nome do Alessandro. Então eu tenho uma gratidão muito grande por ele, por ele segurar minha barra lá no Atlético também, que eu sei que ele segurou, porque foi um momento de mudança na minha vida, né, profissionalmente. Então, o Geninho é o meu treinador assim que eu levo como experiência, como exemplo, que quando eu vou falar, dar uma palestra assim para a garotada, eu sempre cito ele por conta do jeito dele fazer a gestão de pessoas, né? Então é um cara que é o grande treinador que eu tenho aí, que eu levo. Tirando o Brasil, que é o país onde você nasceu, onde possivelmente você mais jogou também, junto com a Itália, né, numa comparação ali entre Espanha e Turquia, nos outros países que você jogou, qual que você talvez tenha um pouco mais de dificuldade, como foi a linguagem lá na Turquia ou na Espanha, onde você pode ter problemas com o treinador e tal, onde foi que você teve mais dificuldade? E qual o país, assim, que você até prefere entre os dois? Eu tive dificuldade na questão de línguas, de linguagem na Turquia, mas um país que eu gosto muito e que eu escolheria assim. Na Espanha eu tive dificuldade com o treinador, mas dificuldade com o idioma não tive. É, só para Vivi muito quebrar. bem lá, mas eu acho que a Turquia, cara, foi um país que quando eu vou lá, a torcida ainda lembra de mim, me acolhe, me ajuda, me dá carinho. Eu acho que a Turquia é um país que eu escolheria, fora a Itália e o Brasil, um país que eu escolheria para voltar a morar. E eu tenho uma pergunta agora para finalizar a minha parte da resenha. O Fabiano era um lateral que era muito agressivo, ele chegava muito bem ao ataque. Só que o Fabiano, ele era mais atacante no campo ou na night? Rapaz, teve uma época que eu tava voando nos dois, viu, cara? Falei, agora é casado, bem casado, mas já Não, teve. você tem que sair na moral, né, cara? Tem que sair dar o bote certo, né? Mas, mas quando eu era mais novo, teve momentos bons na night e no campo também, cara. Pô, Mas quem faz depois o beijo na night e quem é campeão brasileiro também, né, pô? vai estar voando, né, Na cara? Mas, Turquia, na Turquia então? nossa, na Turquia então nós era rei. Mas A noite assim, de Curitiba ou da Turquia? Qual das não é duas? que eu parei com a night. Eu aprendi a sair, né, cara? Antes você tava nem aí com nada, mas quando eu jogava, depois você vai aprendendo, aí você vai se policiando mais. Você, o Alex te ajudava na night ou você ajudava o Alex? Não, na verdade o Alex não ia para night. O Alex é um cara mais conservador. A gente queria arrastar o Alex, mas não conseguia. E aí, só pra gente finalizar então agora de vez, conta aí como que é a sua vida hoje, seus projetos, né? Você que tá na Secretaria de Esporte Cajamar, recentemente você teve até aqui em Caeiras, né? Eu moro em Caeiras, você teve com o Juninho lá. E conta aí quais são os seus projetos aí mais pra frente e como você falou, que voltaria a morar na Turquia, é, talvez na Itália também. Conta qual que é o seu projeto aí mais pra frente. Cara, a gente já está um ano aqui na frente da Secretaria de Esportes, a convite do nosso atual prefeito Danilo Joan, né? Faço parte da gestão dele. É um cara que me deu a oportunidade de voltar à minha cidade, né? A fazer o que eu gosto aqui, ajudar da maneira que eu posso. Os projetos que a gente tem foi resgatar, primeiramente, o esporte perante a nossa região, que estava um pouco esquecido, e a gente vem conseguindo resgatar isso, né?
Eu tenho algumas coisas aqui, como conseguir resgatar campeonatos internos, conseguir melhorar as nossas instalações. Tenho projetos de escolinhas de futebol com o Atlético Paranaense, falei com o São Paulo esses tempos atrás com o Lugano. Tenho um projeto social no Lago Azul, é uma periferia que a gente tem um trabalho muito significante lá com 300 garotos, que eu consegui entrar com o esporte lá, que é uma coisa que nunca entrou. Conseguimos reformular o campeonato municipal. Temos algumas atletas aqui em destaque no vôlei, na natação, são esporte sem ser futebol, que todo mundo fala que é o carro-chefe, mas conseguimos jiu-jitsu com o Luiz Carlos, que é um paraolímpico, conseguimos resgatar isso aqui para dentro da nossa cidade, a valorização dos nossos atletas, coisa que não aconteceu comigo na época que eu jogava, e um projeto que eu tenho com o nosso prefeito, o nosso atual prefeito Danilo Joan, que me deu a oportunidade de tocar isso, e mais para frente a gente tem outros projetos aí, então acho que é isso, a gente está preparado, a gente está se preparando, está melhorando a estrutura da cidade, que estava bastante abandonada há muitos anos aí. E eu acho que quem entra em Cajamar hoje pode ver um pouquinho da diferença que está tendo desse 1 ano e meio para cá, nessa gestão do nosso prefeito Danilo Joan, onde a gente sente orgulho de estar trabalhando dia a dia, 20, 24 horas aí, de domingo a domingo, para trazer o benefício para o meu lado aí, que eu falo do esporte, para o lado esportivo, da saúde, do lazer. Que agora, hoje eu falo que Cajamar tem lazer. Vai ser inaugurado tudo aí, praça da cidade, 2 parques da cidade, ginásio do Polvilho, que vai dar estrutura para fazer várias modalidades. O Campo do Polvilho, a gente tem um projeto para trazer uma pista emborrachada, um campo sintético. Vamos melhorar o campo do Parque Maria Aparecida. E eu acho que eu estou pensando em fazer até uma área ali atrás do Campo do Polvilho, uma área com modalidade de saltos, aquela coisa olímpica. Estou pensando para ter um pouco fazer uma coisa diferenciada, mas é uma coisa para frente. Eu acho que é isso que me impulsiona e me ajuda a todo dia estar com esse povo aqui, que eu saí daqui e tenho muito que retribuir ainda. Perfeito, é muito bacana saber essa projeção, né? Sonhando alto, assim como o Fabiano, que saiu de Cajamar para o Paraná, Turquia, né? Do outro lado do mundo. Legal esses projetos novos. Ele finaliza agora e se o Fabiano tiver mais alguma consideração, já era. Eu só quero O cara tem agradecer. também. Não, eu só quero agradecer pela oportunidade de estar falando um pouquinho da minha carreira, um pouquinho do meu trabalho, da minha Secretaria de Esportes, né? Desse movimento que a gente vem fazendo aqui, e também deixar gravado aí para vocês que aqui é um conjunto, né? As coisas começou a modificar em Cajamar pelo coletivo, e minha Secretaria de Esporte tem um coletivo muito importante, muito grande, as pessoas são muito atenciosas, muito legais de trabalhar, e me ajuda muito, e me deixa também um pouco bem tranquilo para falar da secretaria e do movimento que a gente vem fazendo em Cajamar. E agradecer essa oportunidade de estar falando com vocês aí, passar um pouquinho da minha trajetória e da minha experiência de vida e profissional. E é isso aí, galera. Esse foi nosso primeiro entrevistado aqui do canal Exclamação. O primeiro de muitos. Um prazer aí receber o Fabiano. Espero que, se você não deixou o like lá no começo do vídeo, deixe agora, se inscreva. Vamos fazer com esse vídeo o Rode Cajamar inteiro, Paraná, chegue na Turquia, na Itália e assim tira aí. Pode ter certeza, quando a plaquinha de 10 mil chegar, o Fabiano vai ser lembrado. Oi, pode falar. Eu vou mandar para todo mundo lá, cara.
Pode mandar, a Boa, gente vai boa. mandar marcar você lá no Instagram, pode ter certeza disso. Ficou Legal. muito show, a gente agradece aí. Para você que tá disponível também no Spotify, no Deezer, em outra plataforma digital, vai escutando aí pro trampo, na volta do serviço, em casa, limpando a casa. Valeu, galera, até a próxima. Falou. Valeu.